Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de Jesus para a nossa reflexão. Eu gostaria de falar hoje sobre o seguinte: a importância de crer e de ensinar a verdade de Deus. E para me basear no que eu vou dizer, eu quero ler um texto que está lá em Marcos, no capítulo 7, versículo 6, que diz: Respondeu-lhes Jesus: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Veja só, eu vou explicar aqui o contexto dessa fala de Jesus. Os fariseus e os saduceus tinham repreendido Jesus e seus discípulos. Por quê? Porque os discípulos de Jesus, como diz no início do texto aqui, eles estavam comendo com as mãos sem lavar, com as mãos impuras. Então foram repreendidos porque isso era uma tradição dos anciãos. Eles costumavam lavar sempre as mãos antes de comer e lavar os copos, os pratos, os vasos de metal. Isso explica aqui no texto, nos versículos anteriores. Eles tinham essa tradição porque eles tinham medo de estarem as suas mãos contaminadas com alguma coisa que os levasse a ficar cerimonialmente impuros. Então eles achavam que era um pecado comer sem lavar as mãos. Mas isso era uma tradição deles, uma doutrina de homens. Então Jesus dá essa resposta, dizendo: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, porque vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E no decorrer do texto, Jesus vai explicar o porquê que o coração deles estava longe. Eu não quero me deter aqui na questão da hipocrisia, mas eu quero falar a respeito da relação entre você ensinar a verdade, mas não viver essa verdade. E melhor dizendo, eu quero explicar sobre a questão de você ensinar algo que não é de Deus. E eu quero que a gente reflita sobre como é que Deus vê isso. Será que Deus se agrada quando alguém ensina uma coisa que não é mandamento dele? É justamente isso que está envolvido aqui. E Jesus diz assim: Em vão me adoram, ensinando preceitos de homens. Jesus diz: Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Versículo de número 7, Marcos 7, 7. Veja que Jesus foi muito claro quando ele disse: Vocês estão me adorando em vão. Ou seja, o culto que vocês estão prestando, todos os atos religiosos de vocês, não adiantam nada. Não adiantam nada. Está sendo tudo em vão, porque vocês estão ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Veja só a importância que é você ensinar corretamente a palavra de Deus. Ensinar para as pessoas os mandamentos de Deus e não algo que parte de você mesmo. Doutrinas de homens. Era isso que os fariseus estavam fazendo. Ensinando tradições que eles não tinham recebido de Deus, mas de outros homens. E no versículo 8, Jesus diz assim: Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Ou seja, vocês estão deixando o mandamento de Deus de lado para guardar a tradição dos homens, a tradição de vocês. Ou seja, vocês estão dando mais importância aos seus próprios ensinamentos que não vêm de Deus e deixando os mandamentos de Deus de lado. E no versículo 9 ele complementa dizendo: Disse-lhes ainda, jeitosamente, ou seja, de uma maneira bem articulada, maliciosa: Rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Estavam rejeitando os preceitos de Deus para guardar a tradição deles. Então, isso é o que os fariseus estavam fazendo. E eu quero
chamar a atenção aqui para o seguinte: os fariseus foram chamados de hipócritas, que honravam a Deus com os lábios, mas Jesus disse que o coração deles estava longe de Deus. E aí depois ele dá o porquê. O porquê era justamente por o fato deles estarem ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Por causa disso, eles estavam honrando a Deus com os lábios, ou seja, dizendo que amavam a Deus, que serviam a Deus, que adoravam a Deus, que eram servos de Deus, mas pelo fato deles ensinarem doutrinas de homens, o coração deles estava longe de Deus. Veja só a relação que Jesus faz aqui. Ensinar doutrinas de homens leva você a estar com o coração longe de Deus. É isso que Jesus está dizendo. E torna a pessoa um hipócrita. Era isso que estava fazendo eles serem hipócritas, a terem um coração longe de Deus. O fato de ensinarem doutrinas que não eram de Deus, estavam negligenciando o mandamento de Deus. E Jesus ainda diz mais: vocês estão me adorando em vão, ou seja, o culto de vocês não está sendo recebido por Deus. Ou seja, não está havendo uma comunhão com Deus. A comunhão de vocês com Deus está quebrada porque vocês estão ensinando não os mandamentos de Deus, mas seus próprios ensinamentos. Então veja como isso é sério. Mais na frente, Jesus diz o seguinte desses homens. Quer dizer, está registrado lá em Mateus capítulo 15, no versículo 12. Os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, aquele que não é de Deus, que não foi plantado por Deus, será arrancado, ou seja, vai receber juízo. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Isso aqui está no mesmo contexto do que eu li antes. E Jesus deixa muito claro que a atitude deles de ensinarem doutrinas de homens mostrava que eles eram plantas que não tinham sido plantadas por Deus, ou seja, eram joio, e iam ser condenados. E eram cegos, guias de cegos, e estavam guiando as pessoas para a condenação, eles sendo cegos. Então o que isso mostra? Eles não eram pessoas de Deus, pelo fato de estarem abandonando os mandamentos de Deus para ensinarem doutrinas de homens. Ou seja, ensinar falsos ensinos que não vêm de Deus leva a pessoa a estar num estado de condenação. Quem é de Deus ensina a verdade de Deus. Quem é de Deus prega o verdadeiro evangelho. Quem não é de Deus prega falsas doutrinas, prega ensinamentos de homens, preceitos de homens, tradição das pessoas, ou ensinamentos de demônios. É isso que Jesus está deixando muito claro aqui. Trazendo isso para a nossa realidade, vamos fazer uma reflexão. Se a gente for prestar atenção, a maioria das pessoas que se dizem cristãs hoje em dia, dos pregadores que se dizem pregadores, daqueles que se dizem profetas de Deus, que se dizem homens de Deus, pastores, igrejas que se dizem cristãs, muitas dessas pessoas hoje em dia não estão pregando o evangelho, estão pregando suas tradições humanas, estão pregando doutrinas de homens, estão pregando até ensinamentos vindos de demônios. Como Paulo disse que aconteceria nos últimos dias, que pessoas iam pregar doutrinas de demônios. É o que está acontecendo na vida de muitas pessoas e igrejas nos dias atuais. Pare para ver quem realmente está pregando a mensagem da cruz. Quem realmente está pregando o evangelho puro e simples de Jesus Cristo, que leva à salvação. Muitas pessoas estão pregando uma mensagem misturada, doutrinas de Deus misturada com doutrinas diabólicas ou doutrinas humanas, e fazem um evangelho pirateado, e acaba sendo uma ofensa a Deus também isso.
E aí eles entram no mesmo juízo dos fariseus e dos saduceus. São cegos, guias de cegos, levando as pessoas à condenação eterna, rejeitando o mandamento de Deus para ensinar doutrinas humanas que Deus não ensinou. Muita gente hoje está fazendo isso. Quem hoje está pregando o evangelho? Poucas pessoas. Como eu disse, muita gente prega um evangelho misturado de verdades com mentiras, e muita gente nem prega o evangelho. Muitas pessoas estão dando ênfase, e eu digo isso, pessoas que se dizem cristãs e igrejas que se dizem cristãs estão pregando as suas doutrinas humanas, suas tradições, levando as pessoas à idolatria, levando as pessoas a adorarem e buscarem outras pessoas para intercederem por elas. Estão adorando ídolos, estão adorando e buscando intercessão de Maria, de Paulo, de Pedro, de João. Estão seguindo as doutrinas e tradições da igreja e não seguindo a Bíblia. Muita gente está ensinando as tradições da igreja e não os ensinamentos da Bíblia. E no meio evangélico também, muitas pessoas hoje dizem que pregam o evangelho, mas estão pregando, por exemplo, a teologia maligna chamada teologia da prosperidade. Hoje em dia a pregação de muitas igrejas e de muitos pastores e pregadores é a seguinte: venha para Jesus, para você ser abençoado, para você ter o melhor dessa terra, para você ser rico, para você não ficar doente, para você ter uma casa boa, um carro bom, uma empresa, para você ser uma pessoa de sucesso. Ser cristão é se dar bem na vida. Venha para Jesus, que Jesus vai te livrar de todos os teus problemas. Não estão apresentando Jesus para as pessoas, mas estão apresentando um ídolo, que elas colocam o nome de Jesus. Estão idolatrando a bênção, estão buscando as coisas deste mundo. A mensagem que é pregada hoje para muita gente é: busque as coisas deste mundo. A salvação consiste em ter as coisas aqui, em ser abençoado nessa terra. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo, isso não é a mensagem da cruz. Quem está pregando essa mensagem está pregando doutrinas de homens, está pregando tradições humanas. E do mesmo jeito que os fariseus são considerados por Jesus hipócritas, cegos, guias de cegos, que honram a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus, e pessoas que estão levando outros à condenação, e pessoas que estão adorando a Deus em vão, ensinando doutrinas de homens. Tudo isso cabe para essas pessoas, para esses pregadores, para essas igrejas de hoje também, que em vez de pregarem o evangelho, estão pregando doutrinas humanas, legalismos, coisas que Deus não ensinou, ou misturando as verdades de Deus com mentiras. Você entende agora o porquê da importância de ensinar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo? Isso está relacionado com você ser de Deus ou não. Quem é de Deus ensina a verdade de Deus. Quem não é de Deus ensina mentira, ensina engano, ensina tradições de homens. Nós não podemos aceitar dizer que pessoas que estão ensinando mentiras para os outros são cristãos. Não podem ser consideradas cristãos ou pessoas de Deus. Quem está ensinando engano são falsos profetas, são religiosos hipócritas, são cegos, guias de cegos. Nós não podemos ter comunhão com essas pessoas, andar com elas como se elas fossem cristãos, considerá-las cristãos, homens de Deus. São falsos profetas que estão condenados e levando os outros à condenação. E que a gente vigie para que a gente não caia também nesse mesmo erro e nessa mesma condenação. Que Deus nos abençoe e nos dê discernimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.